Olá, muito bom dia para você que está ligado aqui na tela do SCC SBT. Estamos chegando com as principais informações de Santa Catarina. Muito bom dia, Henrique Zanotto. Muito bom dia, Marister. Muito bom dia para você que está com a gente aqui no SCC SBT. Nesta quarta-feira, dia 10 de junho, vamos começar já com as imagens de Santa Catarina, ver como está agora o Vale do Itajaí, Blumenau. Um tempo mais fechado, permanece, acho que essa condição praticamente em todo o estado, né, Maria? Todo o nosso estado, Zanotto. Tem algumas regiões, como a região sul catarinense, que hoje vai estar com o tempo um pouco mais limpo. Vamos dar uma olhada em Nova Veneza? Como é que está o cenário por lá? Agora 11 horas e 1 minuto. Como eu disse, por lá a gente não tem chuva, mas tem também esse cenário de mais nebulosidade nessa quarta-feira. E a temperatura um pouco mais baixa no sul, né? 19 em Blumenau no Vale e 16 em Nova Veneza. Já na capital catarinense, a gente abre a imagem agora do alto do Morro da Cruz e também 19 graus a temperatura e esta instabilidade presente nesta quarta-feira. Daqui a pouco a Maria atualiza tudo na previsão do tempo. E você vai ver nessa edição um ciclista que foi atropelado por um homem embriagado em plena beira-mar norte aqui em Florianópolis. Vejam que o condutor do carro ainda derrubou a barreira de proteção, o guarda-reio e um poste da rede elétrica antes de atingir o ciclista. A Grazi tem o destaque ao vivo da informação. Pois é, Zanotto, um ciclista atropelado por um motorista embriagado e um homem dado como desaparecido pela família. O que essas duas histórias têm em comum, a gente conta ainda nessa edição. E o registro, Marister, de um outro atropelamento envolvendo uma mulher que estava dentro de uma loja de conveniência. Do lado de fora acontece o acidente. Segura essa imagem, porque, gente, não é uma rua, não é uma calçada, é uma pista de abastecimento onde o veículo passa em alta velocidade, pode soltar e atinge a mulher. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes de que veículo era esse nesse acidente que aconteceu na região norte do estado. E também vamos trazer as últimas informações de um crime que aconteceu na região do Alto Vale, do pacato município de Rio do Oeste. Um gerente de uma agência bancária foi rendido dentro de casa com seus familiares numa tentativa de forçar esse funcionário a facilitar a entrada dos criminosos dentro desse banco. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista ao vivo com a polícia atualizando as informações. O Paulo César está acompanhando esse caso e traz também o destaque ao vivo no SCC Meio-Dia, PC. Grupo criminoso planeja roubo milionário ao Banco do Brasil aqui no Vale. O gerente da agência bancária, a esposa e o filho dele foram mantidos em cárcere privado e ficaram por mais de 10 horas na mira dos bandidos. Os detalhes do pesadelo real que a família viveu e a mobilização das forças de segurança você confere em instantes aqui no SCC Meio-Dia. E ainda hoje, o retorno da pesca da tainha aqui no estado. Kaique Guede. Em instantes, você fica por dentro das últimas atualizações relacionadas à pesca da tainha na modalidade arrasto de praia aqui em Santa Catarina. O governo federal voltou atrás, mas a decisão não deve valer para todo o estado. Por enquanto, as redes continuam na areia. E tem uma entrevista exclusiva com a menina que foi atacada por um pitbull no sul do estado. E mais, o que diz a lei sobre esses animais? É possível adestrar pitbulls? Daqui a pouco, uma reportagem completa para vocês. Estamos no ar, fique com a gente. E uma informação de prestação de serviço de utilidade pública. Quem precisa resolver alguma pendência da fatura de energia elétrica ou até mesmo, Maria, solicitar um serviço presencial, agora ganha um reforço aqui na capital. Pois é, após reclamações sobre a demora na loja do centro, a Celesc informou a contratação de novos atendentes agora para reforçar essa equipe. E o objetivo é reduzir o tempo de espera nesses atendimentos presenciais, né, Zanotto? E nós vamos com a Grazi Bialy, que está em frente à loja da Celesc, que fica aqui no centro da capital, justamente para ampliar essa informação de quais as mudanças que estão sendo anunciadas, Grazi. Muito bom dia, a informação ao vivo é contigo.
Bom dia a você, Zanotto. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a Celesc fez uma mudança estrutural, contratando aí uma nova gerência e novos 2 atendentes, que já começaram a trabalhar desde o dia 2 de junho, porém, nesse momento, eles estão ainda em testes, em adaptação, conhecendo o sistema, para que nos próximos dias, de acordo com a assessoria de imprensa da Celesc, eles comecem, de fato, a atender. E, claro, 2 pessoas a mais atendendo deve ganhar mais agilidade e reduzir o tempo de espera. A Celesc também informa que os períodos da manhã, eles concentram um maior número de pessoas esperando para serem atendidas aqui na loja central, que fica na rua Anita Garibaldi. E também eles recomendam, então, que as pessoas utilizem os canais digitais, como o aplicativo da Celesc, que você pode baixar através do seu celular, na loja de aplicativos do seu celular, o site da Celesc, celesc.com.br, para resolver assuntos que não necessitem vir até uma agência. E também tem o canal aí do 0800, que é a ouvidoria, que é 0800 048 0120. Para tanto, a Celesc continua monitorando todo o atendimento que vem sendo realizado. Ainda tem uma fila de espera considerável, a gente deu uma olhadinha já ali dentro como é que está, ainda tem uma fila de espera considerável, mas a ideia é de que isso melhore e eles informaram que continuam avaliando a situação caso seja necessário mais alguma mudança. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Grazi, pelas informações. Vamos seguir por aqui, Zanotto? Falar de uma fiscalização que chamou a atenção em um dos pontos turísticos mais conhecidos de Balneário Camboriú, né? Denúncias apontam uma possível ocupação irregular na Ilha das Cabras. Quem vai trazer os detalhes para a gente é o Vinícius Rezende. Bom dia, Vinícius. Oi, Maria, bom dia para você, para o Zanotto e para todos que acompanham o SCC Meio-Dia, é isso mesmo. Essa fiscalização chamou a atenção de Balneário Camboriú ontem, porque ela foi realizada em um dos cartões postais da cidade. A operação foi desencadeada pelo Departamento de Contenções de Ocupações Irregulares, o DECOI, aqui de Balneário Camboriú, e o que motivou foi denúncias de que o local, a Ilha das Cabras, estava com uma possível ocupação irregular, além de degradação ambiental ali na ilha. O DECOI esteve por lá, não encontrou ninguém no momento, apenas vestígios de que pessoas estiveram por ali. As informações aí apontavam que uma barraca estava montada no interior da ilha, além de pessoas que estariam morando por lá. Então o DECOI segue acompanhando aí a movimentação ali na ilha, caso novas denúncias apontem barracas irregulares por ali. Além disso, o DECOI desencadeou outra operação no bairro dos Municípios, em uma área de mangue, localizado na rua Barra Velha. Essa é a mesma área que no início do ano, ali perto de fevereiro, a Secretaria de Obras fez uma limpeza e o DECOI tirou também barracas instaladas nesse mangue. Muito entulho foi tirado ali no início do ano e, mais uma vez, denúncias de que pessoas estariam utilizando o espaço para construir barracas improvisadas. O DECOI aqui de Balneário Camboriú já atendeu a mais de 400 denúncias e já realizou mais de 400 desocupações de áreas irregulares desde o início do ano e segue atuando. Olha só, quem vê uma área sendo ocupada de forma irregular pode fazer a denúncia através do telefone 155, que é o mesmo número da Guarda Municipal. Então o DECOI segue monitorando essas áreas em Balneário Camboriú. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Vinícius, muito obrigado. Daqui a pouco ele retorna com mais informações ao vivo da região do Litoral Norte, porque agora a gente vai para Blumenau, mantemos ali no Vale, mas em Blumenau, né, Maria? Exatamente, a gente vai ali agora trazer um alerta para os motoristas que passam pela BR-470 ali no Alto Vale. Por conta das obras, os condutores vão enfrentar o sistema de siga e pare na rodovia, aí tem que ficar atento. E em Blumenau, uma importante rua também está interditada nessa quarta-feira. O PC está no local ao vivo, vai trazer essas informações. Então, é uma atenção redobrada dos motoristas aí na região, né, PC? Bom dia para você. Bom dia, Marister, bom dia, Henrique Zanotto. Exatamente, nós estamos aqui no Parque das Itopavas e o primeiro alerta que a gente precisa fazer é sobre a rua interditada no dia de hoje. A Guilherme Scharf, importante corredor de serviço que liga a SC 108 até o bairro Fidélis, que liga as Itopavas ao bairro Fidélis.
Por lá, as obras já chegam ao 4º mês e está na reta final o trabalho para a reurbanização da Guilherme Scharf. A rua está completamente interditada nesta manhã, naquele trecho de reurbanização. Por isso, o alerta aos motoristas para que fiquem atentos e procurem rotas alternativas, como a rua 1º de janeiro. Por lá, o que está sendo realizado? Eles já concluíram, as equipes de trabalho já concluíram todo o trabalho para ampliação do sistema de drenagem da rua. Uma rua que enfrenta um histórico de alagamentos com muita facilidade quando chove forte. Então agora com um novo sistema de drenagem, com ampliação da tubulação, a ideia da prefeitura é reduzir as inundações por lá. E também a prefeitura pretende acabar com um problema antigo, né? O asfalto velho, envelhecido, com muitas rachaduras e buracos, vai dar lugar a um asfalto novinho em folha. E hoje, por que a rua está sendo interditada? Para a compactação da base da estrada que vai receber o asfalto. A primeira camada de asfalto deve ser aplicada na próxima sexta-feira, isso se o tempo colaborar. Então, hoje, até às 5 horas da tarde, a rua Guilherme Scharf está interditada. E agora eu chamo a atenção dos motoristas que utilizam a BR-470. Atenção, porque os condutores vão enfrentar filas e o sistema Siga e Pare até o próximo dia 26 de junho. Serão 3 semanas pela frente que os condutores vão enfrentar pista única em um trecho de 4 quilômetros, lá em Agronômica, no Alto Vale. O que acontece por lá? É um trabalho de manutenção da estrada. Trecho crítico da BR-470 também com asfalto envelhecido, buracos. E atenção, não é um tapa-buraco, viu? Não é uma operação tapa-buraco. É uma operação para retirar o asfalto antigo e fazer a repavimentação da via. Então, até o dia 26 de junho, os motoristas enfrentam apenas uma pista. E aí tem essa alteração no trânsito, filas, e o DENIT informa que essa intervenção ela é necessária para o avanço das obras de manutenção, quilômetros 154, quilômetros 155, 156, até o 158. Nesse trecho aí, obras de manutenção na BR-470 com o sistema Siga e Pare. Recomendação é de atenção redobrada aos motoristas. Maria Esther Zanotto. Tá dado o recado, PC, obrigada pelas informações. Ainda falando de trânsito, agora a gente vai para Xanxerê, porque na cidade terão alterações devido às obras da nova adutora de água do município. Os serviços acontecem com tráfego em meia pista, das 8 da manhã até às 7 horas da noite, em diferentes ruas, até o dia 21 de junho. E essas intervenções fazem parte de um investimento de 15 milhões de reais para modernizar o sistema de abastecimento de água, além de ampliar a capacidade de distribuição, as novas tubulações que estão sendo instaladas em áreas laterais de estacionamento, facilitando futuras manutenções e reduzindo impactos no trânsito. Vamos seguir por aqui, Zanotto? Com uma novidade do caso que o Brasil acompanha, até hoje pela manhã tive uma participação junto com o Marcão do Povo no Primeiro Impacto, Manistério, falando sobre aquela mulher de 37 anos, que nós mostramos aqui a reportagem no SC Meio Dia, que se fez passar por uma adolescente de 12 anos. Nós vamos ao vivo agora com o Luiz Felipe Melo, que vai trazer mais informações para a gente, porque o caso chegou à polícia, né, Luiz? No dia você entrevistava o delegado responsável, assim como qualquer procedimento foi ao Ministério Público, que ofereceu a denúncia. Agora, um detalhe. Tem um exame que nós precisamos aguardar ainda, né, Luiz, que diz respeito à sanidade mental dessa mulher. Meu caro, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto. Muito bom dia para ti, para Maria Esther, para todos que estão vendo o SCC Meio Dia. É isso aí, muitos desenrolares do caso Amanda, né, a falsa criança, né, a mulher de 37 anos, que se passou por uma criança de 12 aqui em Joinville, né? Uma mulher muito conhecida em várias regiões do Brasil. Mas ontem o Ministério Público acabou denunciando a mesma por estelionato e falsa identidade. Segundo o Ministério Público, a mesma teria usado de manipulação para sensibilizar as vítimas e adotava uma fala infantilizada. Além disso, segundo o Ministério Público, ela tentou proferir vantagens contra o casal que acolheu a mulher e acabou custeando integralmente a sua vida, pagando por moradia.
É muito curioso que geralmente quando a gente fala de estelionato, a gente acaba pensando apenas no aproveitamento de dinheiro das pessoas, né? Então aquele estelionatário tenta se aproveitar de dinheiro, mas não, no caso dessa mulher, ela acabava se aproveitando da bondade das pessoas, né? E as pessoas custeavam a vida da mesma, inclusive, um detalhe muito curioso é que a família teria oferecido aqueles remédios para emagrecer, aquelas famosas canetinhas para emagrecer para essa cidadã. Bom, ontem teve essa denúncia do Ministério Público aqui em Joinville e a defesa da Amanda acabou nos enviando uma nota e diz que, segundo a defesa, o processo está suspenso, mas acabou recebendo a aceitação por parte do Ministério Público. A defesa ainda pediu a instauração de um incidente de insanidade mental para avaliar a capacidade psicológica da ré. Um exame pericial está agendado para o dia 26 de junho de 2026. Eu estive conversando com o advogado da mesma, o Dr. Rafael Luiz Sievert, aqui de Joinville, porque ele me confirmou, Luiz, praticamente é impossível que tenha algum desenrolar desse processo pelos próximos 10 dias, obviamente, tudo isso após a denúncia aceita pelo Ministério Público de ontem. Bom, essa cidadã ela tem um histórico desses possíveis golpes que ela teria praticado em todo o Brasil. Um deles é em Jundiaí, na cidade de São Paulo. Segundo informações, a falsa vítima ela teria sido encontrada pela Guarda Municipal da cidade de Jundiaí em estado de choque com marcas de agressão. Ela foi socorrida e encaminhada ao Conselho Tutelar e acabou descobrindo que a mesma tinha uma identidade falsa. É o caso que aconteceu na cidade de Jundiaí. Bom, agora é desenrolar. Novamente, esse exame de sanidade mental deve ser feito apenas em Florianópolis, então a Amanda deve ser levada daqui de Joinville, onde ela está presa, para a cidade de Florianópolis para ser realizado por lá, por conta que esse profissional específico está apenas na capital catarinense. O advogado falou que não deve ter mais desenrolares. Eu questionei também o Dr. Rafael por conta de habeas corpus, se é possível a soltura dela por conta de habeas corpus. Obviamente, o Dr. Rafael vai acabar fazendo, né, o seu trabalho para tentar tirar a Amanda da penitenciária da Justiça, da cadeia, mas de momento é isso que a gente pode dizer. O Ministério Público ofereceu denúncia contra a Amanda e a defesa dela acabou aceitando e pedindo esse exame de sanidade mental. Eu volto contigo no estúdio, Henrique. Ô Luiz, sabe que acompanhando as informações que a gente vai trocando, né, com o SBT São Paulo Nacional, desses casos onde ela aparece também, eu até fico na dúvida, né, eu acredito que esse exame de sanidade mental, se vai haver uma investigação para ter um histórico realmente, né, para ver até onde o que ela está falando é somente algo do golpe ou há um fundo de verdade, onde realmente ela, quando na fase de infância, de adolescência, passou por algum abuso, algo mais grave que pode ter vindo justamente a ocasionar essa situação que a gente vê hoje. Que ela não dá para dizer que está na normalidade, né? É uma pessoa sã, nesse caso, mas é o exame que vai confirmar isso. Mas essas situações no corpo dela também, para ver se foi ela que provocou isso, né? Ô Luiz, eu não sei se você já tem alguma informação extraoficial, mas me vai sempre disso, né? Porque quando você quer conhecer uma pessoa, o que você faz geralmente? Tá, mas da onde vem, né? Qual a sua família? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? E os relatos dela, ou é uma fantasia, né? Algo muito bem construído para persuadir, para enganar, ou pode ter realmente em algum momento que ela foi vítima e utilizou disso depois para aplicar esses golpes, né, Luiz? Mas aí é o exame de sanidade mental e eu acho que uma investigação mais apurada que pode chegar a essa conclusão, né, meu caro? É isso mesmo, Henrique. Esse fato que você citou agora é extremamente importante, porque quando nós estivemos, eu e o Diogo Clima estivemos conversando com o Dr. Rafael, eu acabei indagando a ele desse exame de raio-x que existe, né, dessas agulhas que teriam sido encontradas no corpo da Amanda, né? E questionei o Dr. Rafael, doutor, esse raio-x é verdadeiro? Ele é real? Ela inventou? E segundo informações do advogado, sim, é um exame real, é um raio-x real que veio por parte da UPA, da Unidade de Pronto Atendimento de Maceió. Então, esse exame das agulhas é real.
Isso é um dos pontos da defesa, de justamente pedir o exame de sanidade mental. Porque uma pessoa em sã consciência não colocaria muitas agulhas enfiadas em seu corpo se não estivesse fora de si. Então, essa é uma linha de defesa justamente para tentar entender se essa pessoa, se a Amanda, tem problemas ou não. Agora, um contraponto é que o delegado do caso, quando nós estivemos conversando com ele, fazendo a entrevista, o doutor Gusso, ele nos falou que quando eles chegaram no local, dizendo o nome dela, ela prontamente teria saído do personagem. Então, são pontos ainda que estão soltos e agora é só com o tempo que a gente vai entender com o andar das investigações. Obrigado. Assim, a minha conclusão, Luiz, a minha conclusão é que essa mulher, ela é incapaz. Agora, não vejo como um caso de polícia. Vamos ver qual vai ser a decisão. Para mim, o que ela precisa é de uma internação. Está claro que ela não, nesse momento agora, do jeito que ela está, ela não pode viver livre diante da sociedade, mas não vejo como um caso de polícia, até porque a quantidade de 171 de estelionatários presos no Brasil que nós temos é a mínima, né? E que aplicam golpes milionários, lembrando o atual momento que vive o nosso país. E esses caras não ficam presos. E essa mulher tem que saber qual é o histórico dela, né? Tem que ver se o que é o melhor para ela. É um tratamento da saúde mental dela ou colocar ela numa cadeia? Vamos aguardar para ver qual vai ser a decisão da justiça. Outro caso polêmico que a gente vai voltar a falar aqui no nosso SCC Meio Dia, nós estamos acompanhando, e envolve a comunidade indígena, que se abrigou alguns... deixa essa imagem antes, porque o Luiz daqui a pouco vem com mais detalhes para a gente, é desse caso também da região norte. Gente, imagina o seguinte, você saindo de dentro de uma loja de conveniência de um posto de combustível. Quando que você vai imaginar que um veículo vai passar em alta velocidade numa pista de abastecimento? E outra, um veículo que nem deveria estar ali. Vocês prestaram atenção que a mulher dá uma olhada para o lado ainda? Volta a imagem, por gentileza. Observe comigo, ela abre a porta, dá uma olhada para o lado direito, não viu ninguém. Agora pode soltar. Que é isso, gente? Uma velocidade dessa não é uma rua, não é uma estrada, não é uma via, é um pátio de abastecimento de um posto. Né? Mesmo não imaginando que vai passar um carro nesse local, ela ainda olha para o lado e é surpreendida por esse motociclista. Daqui a pouco mais detalhes que o Luiz está apurando de que veículo era esse, desse caso que nós tivemos o registro na região norte do estado de Santa Catarina, ainda nessa edição do nosso SCC Meio Dia. Agora deixa eu falar sobre esse caso envolvendo a comunidade indígena aqui em Florianópolis. Para quem aqui da região não está acompanhando, o que é que acontece? Há alguns anos, num período que nós temos aí entre Natal e fim de ano, indígenas utilizaram o espaço de um terminal que nunca foi usado para o transporte coletivo, mas foi construído, dinheiro público foi empregado e nunca usado, para se abrigar nesse ponto, que fica na comunidade do Saco dos Limões, aqui em Florianópolis. Isso há anos. Veio uma barraquinha, veio a outra. Hoje em dia ninguém mais sabe exatamente quantos indígenas estão nesse local. E agora veio uma decisão, a Justiça determinou que a Prefeitura de Florianópolis construa uma estrutura provisória ao lado desse terminal que não serve para nada, no Saco dos Limões, para abrigar as famílias com uma obra que fique pronta logo. O problema é que esse prazo está correndo e, por enquanto, a construção do município nem começou. Nós tivemos essas imagens que vocês estão vendo dos próprios indígenas, aumentando o espaço, saindo dentro do terminal, indo para o terreno ao lado. Só que é uma preocupação imensa para os moradores do Saco dos Limões, porque diariamente quem passa pela região avista, por exemplo, crianças ao lado dessa via, da João Mota Espezim e da prefeito Valdemar, que passa ali também, crianças no semáforo, com suas mães, com suas famílias, vendendo aqueles objetos de artesanato que eles fazem. E agora? Quem vai resolver esse impasse, né? Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações ao vivo, então, sobre essa situação, sobre essa determinação da Justiça. Tem a reportagem, né? Tem a reportagem pronta, então vamos direto com a reportagem, atualizando. A Sofia Gonzalez com o Dinei Pacheco estiveram no local. Na semana passada, a gente sobrevoou com o drone, né? E mostrou quando estavam iniciando essa construção. E agora a reportagem atualiza esse impasse. Afinal, a Prefeitura vai seguir essa determinação da Justiça? Vai construir esse abrigo provisório? Ou os indígenas vão continuar nesse espaço e ainda ocupando ali dessa maneira irregular como nós estamos vendo? A reportagem traz a informação.
A Justiça estabeleceu que a estrutura provisória precisa ter terraplanagem, 2 tendas de 15 por 15, banheiros químicos, galões de lixo, chuveiros e energia elétrica. O prazo final para essas instalações estarem prontas é até o dia 8 de julho, mas até o momento a obra não começou. Enquanto isso, a gente está se adiantando, por isso a gente construiu essa obra que está sendo feita ali no lado, para que não venha daquela correria na hora, né? As 20 famílias que hoje moram no terminal, onde há 19 crianças e também idosos, começaram a construir por conta própria no terreno ao lado. A gente está passando é muito precário, né? Muito precário, e a gente se obriga a ficar nessa situação que a gente se encontra aqui para garantir um direito nosso que é tamanho de uma pontinha de uma agulha, né? O espaço é ocupado em condições precárias há 10 anos. Hoje nós estamos com a energia ali, tem 2 banheirinhos ali que tá com um tá funcionando, um chuveiro, e a maioria dos outros chuveiros tá tudo água fria, né? Não tá funcionando. Por outro lado, a comunidade do Saco dos Limões afirma que não há estrutura no bairro nem para os moradores. A gente pediu um impacto de social, ambiental, impacto de vizinhança. O Ministério Público disse que não precisava, nunca precisou. Além de ser gasto aqui 6 milhões de princípio, né, que provavelmente vai ser muito mais, quem vai dar a manutenção, quem é que vai pagar a luz, quem é que vai pagar a água, isso tudo aí vai para quem? Vai para os moradores de Florianópolis pagar, porque provavelmente a prefeitura que vai assumir isso tudo. Segundo a associação, faltam escolas, segurança e saúde. Hoje, cerca de 20 mil pessoas são atendidas em um único posto. Atende o pessoal da Carvoeira, Alto do Caeira, todo o Saco dos Limões, e assim, são quase 20 mil moradores. Na época a gente pediu reforma, construção de mais 2 consultórios, um dentário e outro de médico. Ia ser feito, foi liberada a verba, botaram o tapume para fazer e nada foi feito. Ficou um compromisso de fazer um no Alto do Caeira, também não fizeram, entende? E não vai sair ano que vem. Hoje, a comunidade indígena também é atendida no centro de saúde e as crianças matriculadas na escola do bairro. Mas, segundo o cacique, o próximo passo após a construção da casa é conseguir assistência específica. A gente vai buscar pelo lado da CESAI, né? O município está fazendo a sua parte, e agora a gente vai buscar pelo lado da CESAI, que é um órgão que dá toda assistência sobre a saúde dos povos indígenas. É uma saúde diferenciada, né? Porque aqui para nós precisa de saúde diferenciado, né? E nós entramos em contato com a FUNAI. Vou vir aqui na frente da câmera. Preciso continuar a notícia ou você que está assistindo já sabe qual vai ser a resposta? É a mesma coisa que a gente acompanha já há tempos. Não tivemos a resposta da FUNAI. Já a Prefeitura de Florianópolis disse que a contratação da empresa para a obra do TISAC está sendo finalizada e que vai fazer o espaço provisório conforme a determinação da Justiça. Mas, infelizmente, o principal órgão que é responsável, não somente aqui em Florianópolis, no estado, mas em todo o país, de cuidar, de garantir o direito à comunidade indígena, nada. Isso eu não estou falando, gente, de hoje, da gente procurar essa resposta ou dessa semana. Há anos que eles estão instalados nesse ponto. E, infelizmente, essa conexão com o que acontece aqui em Florianópolis, com o que acontece aqui em Santa Catarina, com o governo federal ou com as suas entidades representativas, que é o caso da FUNAI, não temos a resposta. Não temos isso. E todos perdem com isso. Todos. Os indígenas, as pessoas que moram em torno ali no Saco dos Limões e nós como sociedade em geral. Infelizmente, essa ainda é uma realidade que precisa ser mudada. Minha querida Marister, vamos trocar de assunto? Falar então de um exemplo positivo que nós temos de uma iniciativa assim, do governo federal que vem para ajudar a população, né? Exatamente. A gente quer falar com você que precisa fazer aquela reforma em casa. Tem um programa da Caixa Econômica Federal que oferece empréstimos de até R$50 mil que podem ser usados para uma série de coisas. E tem taxa de juros diferenciadas, Anuto. É o que a gente vai ver agora na reportagem do Kaique Guede com as imagens do Erionto Júnior. Uma goteira no telhado, uma instalação elétrica antiga, um banheiro que precisa de adaptação. Em muitas casas, a lista de reparos
cresce mais rápido do que o orçamento da família. É importante que as famílias foquem, primeiro ponto, na parte da segurança do imóvel e da segurança da família que vai morar ali. Então, ver pontos como infiltrações, pontos como a parte elétrica, que às vezes é uma construção antiga e a parte elétrica já não suporta mais os equipamentos atuais. E depois, sim, resolvida essa parte, ela vai para a questão mais visuais, de acabamentos, revestimentos, que vão embelezar o imóvel. Para quem precisa colocar o plano em prática, o programa Reforma Casa Brasil passa a atender um número maior de pessoas. A renda mensal familiar máxima subiu para R$ 13 mil e o valor do crédito até R$ 50 mil. A construção do zero, ela costuma tecnicamente ser mais previsível do que a reforma. A reforma, ao longo do caminho, podem aparecer coisas que inicialmente não estavam no planejamento. Então é importante que a família ela reserve uma margem de contingência nesse valor de 50 mil para possíveis imprevistos. Além de ampliar o público e o valor disponível, o programa também dá mais tempo para pagamento. O prazo máximo passou de 5 para 6 anos. A taxa é de 0,99% ao mês, com encargos totais. A aprovação depende da análise de crédito de cada cliente. Desburocratização é a palavra. Uma jornada totalmente digital ou rapidamente na agência, sem alienação, com taxa de juro reduzida e com ampla liberdade de aplicação dos recursos, inclusive para pagamento de mão de obra, inclusive para compra do material de construção, né? E também pode ser utilizado para as mais diversas finalidades dentro da residência. Não é preciso oferecer o imóvel como garantia. O primeiro passo é entrar no site da Caixa para verificar se a família se enquadra nas regras e fazer uma simulação. Em boa parte dos casos, o processo continua pelo aplicativo. Quem ainda não tem conta no banco pode abrir uma pelo próprio celular. E automaticamente, né, é bastante interativo, bastante amigável essa jornada, ele vai aprovar o seu crédito. E logo em seguida já vai ter 90% do valor liberado. Os 10% restantes, eles são creditados na conta após a conclusão da obra. E essa conclusão ela é informada para a Caixa através de fotos que sobem pelo próprio site ou através de uma agência da Caixa que também está plenamente preparada para dar esse atendimento ao Reforma Casa Brasil. Em Santa Catarina, o programa já tem mais de 1.500 contratos e movimentou cerca de 34 milhões de reais. Com as novas regras, a expectativa é alcançar quem já tem uma casa, mas ainda precisa investir para viver nela com mais segurança e conforto. Embora bastante desburocratizado, uma jornada online ou uma contratação rápida nas agências da Caixa, ele sempre vai exigir a conclusão dessa melhoria no imóvel, que vai ser atestada por fotos do antes e do depois. E você vai ver ainda nessa edição as últimas informações sobre um assalto que aconteceu a um gerente de um estabelecimento bancário na região do Alto Vale. Ele e a família ficaram rendidos e esses criminosos queriam forçar o gerente a entrar na agência e abrir o cofre. Algumas prisões já aconteceram e daqui a pouquinho o Paulo César vem ao vivo do Vale atualizando as informações e ainda nessa edição nós vamos conversar com o comandante do batalhão aéreo da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, dos Águias, que deram apoio também nessa operação para chegar à localização dos envolvidos, como nós vimos nessas imagens. E ainda hoje, uma entrevista exclusiva com a menina atacada por um pitbull no sul do estado. E mais, o que diz a lei sobre esses animais? Será que é possível adestrar pitbulls? Daqui a pouco, uma reportagem completa. Asfixia mecânica é o único jeito para você interromper um ataque, porque corta o fluxo de ar do cão e ele é obrigado a abrir a boca. Então, por exemplo, quem está passeando e é atacado ou tem o seu cão atacado, pode pegar a guia, pode passar por debaixo do cachorro e atravessar pela alça e aí fazer o que é um enforcador aqui para poder
retirar o ar do cachorro. Se a pessoa não tiver uma guia, pode usar uma camiseta ou até um cinto mesmo, que ela possa tirar da calça na hora e fazer a mesma coisa, colocar por debaixo do pescoço do cão e fazer aqui o enforcamento do animal para que ele possa liberar a mordida e a pessoa ainda tenha condições de conter o cachorro a partir do momento que ele libera a mordida. 11h36, estamos de volta com o SCC Meio-Dia dessa quarta-feira. Quem passa pelo Largo da Alfândega, no centro da capital, já deve estar sentindo aquele cheirinho doce que vem da 25ª Feira do Mel. É uma excelente oportunidade para o consumidor pesquisar, economizar, já que os produtos vêm direto do produtor. E aí, com o inverno chegando, o consumo de mel dispara. E esse evento reúne mais de 300 produtores, com opções que vão desde o mel tradicional até cosméticos, doces artesanais. E a gente vai ao vivo direto para essa feira conversar com a Grazi Bialy. Ela vai mostrar um pouquinho dos valores, dos produtos. O que você já encontrou por aí, Grazi? Eu amo mel. Eu vi que você já está provando um aí, né? Conta pra gente. É verdade, acabei de provar uma das opções, que é o mel silvestre, que é muito delicioso, é o mais tradicional, inclusive. E olha, aqui ele está sendo comercializado a R$40 o quilo, ou seja, um precinho muito bom, viu? Tem também o mel de Bracatinga, tem própolis, tem, como você disse, biscoitos, doces, bolos, produtos para uso da higiene da pele. Tem o hidromel, enfim, tem uma infinidade de produtos de mel aqui nessa feira, porque justamente Santa Catarina é o 8º produtor de mel aqui no país. E claro, a Feira do Mel, ela representa muito todo esse cenário, porque ela oportuniza a esses produtores, os apicultores, estarem mais próximos da população. Inclusive, quem está por aqui, experimentando esses mel, de tudo que tem por aqui, é o prefeito de Florianópolis, Topázio, que estava agora há pouco aqui também degustando mel. Tá uma delícia, né, prefeito? Olha, se você vem aqui na feira, que fica até sábado, você vai poder ver não só o mel, como diversos outros produtos são feitos a partir do mel. E tem mel de tudo que é tipo e tudo que é jeito. Quando eu digo tudo que é tipo, tudo que é jeito, é feito por abelhas diferentes, porque mel só tem um. Tem gente que diz assim, esse mel é puro, não existe mel puro. Ou é mel ou não é mel. Então você vem para cá, você só tem mel da melhor qualidade. Santa Catarina é referência nacional e nós estamos muito felizes porque nós estamos com a Feira do Mel no melhor local da melhor cidade do Brasil. É a 25ª edição da feira. Aqui a gente já percebe uma movimentação intensa nesse primeiro dia. Bom, e vai ser assim todos os dias. No ano passado foram mais de 30 toneladas de mel vendido aqui. Esse ano a nossa expectativa é chegar perto de 40 toneladas. Isso é um grande impulso para o apicultor, que tem aqui nesse espaço um bom movimento de faturamento aí para começar bem o ano dele. E Florianópolis ajuda porque oferece esse mercado consumidor muito grande. O senhor Agenor está aqui, que é o presidente da federação, ele que reúne essa galera toda aqui e vem fazer essa grande festa do mel aqui em Floripa. É verdade, como o prefeito falou, reúne muitas possibilidades porque fica pertinho, aqui na região central, perto do terminal, perto do mercado público, então a localização da feira é excelente. E como o prefeito falou, seu Agenor Castanha, que é o presidente da FAASC, está aqui já para conversar com a gente também. Afinal de contas, essa feira reúne muitos apicultores e é uma boa oportunidade para eles mostrarem o que eles produzem lá nas colmeias. É isso mesmo? É verdade. Essa feira que é um sucesso já aqui na região, na Grande Florianópolis, é um sucesso, aliás, é a maior feira de mel do Brasil. Hoje nós temos aí vários estados que vêm aqui para Santa Catarina tentar copiar para fazer uma feira desse tamanho e não consegue. Eu acabei de falar na abertura também que Santa Catarina, aqui na Grande Florianópolis, aprendeu a consumir, a comer mel. Porque muitos acham que mel é remédio. O mel é um alimento. Se você come todo dia, é a mesma coisa que comer feijão, comer carne, mas o mel é um alimento especial que deve ser consumido todo dia. E essa feira do mel faz acontecer isso aí. Hoje a Grande Florianópolis tem certeza que é um grande consumidor de mel. Muito bem. Inclusive, o estado produz aí mais de 4.000 toneladas por ano. Essa é a média? Apesar de nós sermos um estado pequeno, nós somos o maior produtor de mel por quilômetro quadrado do Brasil.
Então nós temos mais de 4.000 toneladas produzidas e essa feira é muito importante para o apicultor desovar esse mel também, estar junto e mostrar, vender, negociar direto com o consumidor. Né? Então aqui você encontra produtos de primeira qualidade, direto dos produtores. Não só o mel, mas nós temos uma variedade muito grande. Eu estava falando ali, quando nós começamos em 2000, aqui nós vendíamos só o mel. Hoje nós temos quase 50 tipos de produtos derivados do mel, produzido pela abelha. O mel, própolis, pólen, a cachaça, aguardente de mel, né? Hidromel, cerveja de mel. Então tem uma variedade muito grande ali. Eu acho que o consumidor chega aqui e sai satisfeito, com certeza, de todo o produto encontrado aqui. No ano passado foram mais de 1.000 visitantes que circularam por aqui. Esse ano a expectativa é ainda maior? Ah, não, foi bem mais, né? Passa por dia mais ou menos 2.000 pessoas aqui. Então nós chegamos aí a 10.000 pessoas nos 4 dias mais ou menos aí. É muita gente, assim. Mas a gente se sente gratificado por isso, porque aquilo que eu falei, quando nós começamos em 2000, começamos com 8 produtores, agora estamos com 36 produtores, representando ali mais de 300 produtores no estado de Santa Catarina. E interessante também, produto de Santa Catarina, valorizamos o que é de Santa Catarina. Muito bem, esse então o Agenor Castanha, lembrando que a Feira do Mel vai até sexta-feira às 19 horas e no sábado abre das 8 até às 16, quando aí acontece o encerramento. Então tem muitos dias aí para todo mundo poder vir, aproveitar, conhecer os produtos e levar para casa, né? Dá para fazer uma listinha bem boa, encontrar preços maravilhosos. Eu já fiz uma listinha, viu, Maria Esther? Sei que você também já tem a tua. Já tenho a minha, Grazi. Inclusive, esse daí, o mel silvestre, que eu amo. Se você puder trazer um pra mim, eu já te faço pix na sequência aqui, porque eu adoro. Ó, o editor-chefe, o Prada, também tá falando aqui no ponto. Ele falou, fala pra trazer um pra mim também. Ó, tem o Dilnei, que é nosso cinegrafista, que falou assim, e a cachaça de mel, tem também, Grazi? Você chegou a ver ela por aí? Que diz que faz sucesso, viu? Tem sim, Maria. Olha aqui, ó. Tem aqui, ó, o hidromel, né? Se você dá uma olhadinha, aqui tem algumas outras opções de bebidas a partir do mel. Olha assim, e tem inclusive pessoas interessadas aqui tentando aprender um pouco e entender como é que é, né? Então, tem também essa opção sim, o hidromel, a cachaça de mel. Tem bebidas aqui, ó, à base de mel, enfim. O mel está presente em todos os produtos por aqui. O hidromel está sendo sucesso? Nossa, toda a Feira do Mel pra gente é muito bom, porque as pessoas vêm, conhecem o hidromel, uma bebida que as pessoas geralmente só ouviram falar ou nem ouviram falar, e elas provam e gostam, e toda feira a gente lança um produto novo. Então, sempre usando frutas nativas aqui do estado. Esse ano a gente lançou um com maracujá, que é uma fruta nativa do Brasil. Então é um fermentado de mel com maracujá. Leve, gaseificado, bem refrescante, se quiser provar. Você viu, Maria? Tem muita opção, né? Para todo mundo aí, quem gosta de mel, quem gosta de uma cachaça, olha aqui, ó. Olha isso daqui, ó. Cachaçinha de mel. Essa daqui, eu acho que o Luciano, nosso produtor aí, ele pediu pra gente ver se tinha cachaçinha de mel. Eu achei, hein, Luciano? Essa aí é com mel, limão e própolis. Ó, essa daqui é mel, limão e própolis. Ei, coisa boa, hein? Tem muito produto, dá para vir aqui porque ainda tem muitos dias de feira, então com certeza vai dar para satisfazer os gostos de todos. De todos, Grazi, que delícia. Eu já fui nessa feira, adoro e quero dar uma passadinha também, porque a gente sabe, como você até falou antes, né? O inverno está chegando agora, a gente sabe que aquele melzinho também no chá, assim fica uma delícia também e ajuda a cuidar da nossa saúde, da nossa imunidade. Obrigada, Grazi. Vamos seguir por aqui? Zanotto? Com uma informação que vem de mais uma apreensão de cocaína, trabalho feito pela fiscalização da Receita Federal, lá com o pessoal da PF, também do NEPOM, né, Núcleo de Operações Marítimas, nos portos ali de Itajaí Navegantes. A gente vai com o Vinícius Rezende, que acompanhou e traz mais detalhes da operação que aconteceu na tarde de ontem e dessa droga encontrada que já estava prontinha para ir para outro continente, né, Rezende? É isso mesmo, Zanotto. A Receita Federal realizou uma operação na tarde de ontem aqui no Complexo Portuário de Itajaí Navegantes e apreendeu 150 quilos de cocaína por aqui. A droga foi apreendida e encontrada aí num terminal privado. Ela estava dentro de uma carga de sucata ferrosa. Então,
para chegar até essa droga, a Receita Federal teve muito trabalho. No total, foram localizados 136 tablets da droga ocultados entre as peças de metal. Olha só, o destino dessa droga era o porto de Málaga, na Espanha. Então, essa droga ia um pouco longe, ia lá para a Espanha. A identificação da carga só foi possível graças ao trabalho de inteligência da Receita Federal. Para chegar à droga, foi necessário abrir e inspecionar diversas peças metálicas. Então, como eu mencionei, o que levou muito tempo para que a Receita Federal concluísse aí a vistoria desta carga e recuperasse aí toda essa droga, impedindo que ela seguisse para outro país. Após a apreensão, o material todo foi encaminhado à Polícia Judiciária, que agora segue com as investigações. A Receita Federal destacou ainda que a ação faz parte do combate ao tráfico internacional, que tem sido realizada em diversas operações por parte da Receita Federal, em parceria com as autoridades portuárias, para coibir o tráfico internacional de drogas. Então, muita droga apreendida aqui em Navegantes, né, aqui no complexo portuário, que fica em Itajaí Navegantes, tem 2 portos aqui, um deles é privado, 150 quilos de cocaína e muita droga que seguiria para a Espanha. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Rezende, pelas suas informações. E nossa equipe está apurando nesse momento, daqui a pouco a gente vem com mais detalhes, ou com o Rezende ou por aqui, é de um caso extremo de violência contra a mulher na região do Litoral Norte, em Itapema, mas a ação da população e a rápida atuação da Polícia Militar conseguiram evitar o pior. Daqui a pouco mais detalhes dessa ocorrência que ainda está em desdobramento, a gente atualiza nessa edição do SCC Meio-Dia. Traz a imagem que a gente vai divulgar sobre isso que aconteceu, é de um homicídio. Abre o áudio. Gente, uma barbearia, onde esses homens que estão com esses uniformes, aparentando ser trabalhadores, são assassinos. Invadiram uma padaria. A nossa Raíssa da produção me passou a informação que foram pelo menos 20 segundos de disparos. E o alvo deles está na padaria, na barbearia, mas outras pessoas também. Esse é o momento já da captura, né? É o momento que as guarnições, então, da Polícia Militar, lá em Joinville, saem à caça desses executores. Vocês viram a quantidade de pessoas que estavam ali dentro? Eu não consegui contar. Até deixa eu trazer de novo a imagem, então. Vejam só, ó, tem um cliente, 2 clientes, aparentemente, e mais o barbeiro, que era o alvo desses assassinos. Vamos direto com a informação ao vivo do Luiz Pinello para trazer mais detalhes para a gente desse crime, na maneira que ele aconteceu. Ô Luiz, e teve alguém ferido porque é tiro em cima de tiro, quase 30 segundos de disparos e o alvo ali não teve como reagir, né, Luiz? A informação ao vivo é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto. Infelizmente, este barbeiro acabou perdendo a vida e no local foi apenas ele que ficou ferido e por conta desses ferimentos, mais de 18 tiros, acabou perdendo a vida lá no bairro Jardim Paraíso. Tudo começou na Avenida Plutão, lá no bairro onde acabou acontecendo este homicídio. Este barbeiro foi executado dentro desse estabelecimento. O SAMU confirmou a morte por volta das 15 horas e 40 minutos. 2 homens chegaram no local usando roupas de prestadores de serviço. Por isso, então, as pessoas não desconfiaram que eles estavam entrando na barbearia. Ambos estavam armados com pistolas. Eles se aproximaram e foram diretamente nesse barbeiro e acabaram efetuando o crime. Os mesmos fugiram após este ocorrido em uma Honda CBX 250. E após isso, a Polícia Militar brilhantemente fez o trabalho de ir atrás desses indivíduos que cometeram esse assassinato no bairro Jardim Paraíso. Suspeitos foram localizados na região da Estrada da Ilha. Eles ignoraram as paradas e deu-se essa perseguição. E as imagens mostram essa perseguição, onde os policiais, inclusive, jogaram os carros para combater esses 2 indivíduos. Um dos suspeitos tentou escapar por um pasto e por residências próximas, mas foi capturado. O segundo fugiu a pé e foi localizado nos fundos de uma residência com apoio do helicóptero Águia. Esse foi, inclusive, mordido por um cachorro.
o cachorro acabou mordendo ele, protegendo a residência, né? Mordeu esse cidadão, ele não conseguiu se mover e o helicóptero da água acabou localizando e ele acabou ficando imóvel nos fundos dessa residência. Os dois homens são naturais dos estados da Bahia e do Amazonas. Foram apreendidas essas duas armas de fogo e um carregador de pistola com 10 munições também foi encontrado. As roupas usadas pelos suspeitos durante a execução também foram localizadas. Um deles foi encaminhado sob custódia para o Hospital São José e o outro já foi encaminhado para a delegacia e atuado em flagrante. Agora, a polícia científica realizou a perícia no local. Eu conversei agora há pouco com uma pessoa que não quis se identificar da região, que isso poderia ser, lógico, isso tudo demanda de investigação da polícia, mas poderia ser uma guerra de facções. É uma pena porque esse jovem barbeiro, segundo informações que nós tivemos também, era um cara muito querido na localidade e, infelizmente, acabou perdendo a vida nesse assassinato brutal que aconteceu no Jardim Paraíso, aqui em Joinville. Eu volto contigo, Henrique. Agora é uma grande preocupação, um verdadeiro desafio para a segurança pública da maior cidade do estado de Santa Catarina, né, Luiz? É controlar esses casos de violência extrema que, infelizmente, tem uma frequência justamente nessa comunidade, né, do Jardim Paraíso. Isso também não é de hoje, vem de anos já. E outra coisa que me chama a atenção, se foi o disfarce ou se eles realmente estariam trabalhando em algum lugar, porque eles entram uniformizados, ali com um macacão, com a roupa na barbearia, antes de cometer o assalto, né, Luiz? Segundo informações, Zanotto, eles obtiveram essas roupas e não fariam prestação de serviços. Justamente por conta dessa possibilidade de ser um crime relacionado a facções criminosas, eles teriam usado esse disfarce para poder entrar na barbearia e as pessoas não notarem, porque a barbearia estava muito cheia no local, né? E chama a atenção também, Zanotto, é que dentro do local existem algumas crianças adolescentes, né? Não se sabe a idade dela, mas pode vir a ser menores de idade. Em nenhum momento esses dois indivíduos tiveram pudor. Entraram e acabaram atirando nesse cidadão e, por acaso, poderia ter pegado em algum desses menores que estavam no local. Muito bem, então, Luiz, com a informação desse caso, acompanhando, né, usaram o disfarce perfeito, como destacou o nosso repórter, para não chamar atenção, entraram uniformizados e o medo, né, de você estar numa barbearia, porque a barbearia é um ponto de encontro, né? Não necessariamente você vai lá só para cortar o cabelo, fazer a barba, vai lá para conversar com amigos ou com o próprio barbeiro, e estavam ali esses adolescentes. Olha no sofá aquele sentado, ó. Abre a tela, Zé, por gentileza, que ele sai de fininho, vocês perceberam, ó? Começa o disparo, ele, opa, não é comigo. Já saiu, porque com certeza não é o primeiro crime que ele presencia nessa comunidade, porque é aquilo que eu falei, infelizmente hoje a região do Jardim Paraíso é um grande desafio para a segurança pública da maior cidade do estado de Santa Catarina. Vamos com mais informações aqui no nosso SCC Meio Dia, chamar a participação do Paulo César para trazer as últimas informações desse caso, onde um gerente de uma agência bancária foi rendido, ele estava em casa com a própria família, porque o PC, olha, eu não recordo agora qual foi o último casos semelhantes desse, né? Aqui em Santa Catarina, nós tivemos diversos, né? Mas é algo que não funciona mais. É algo que não funciona, porque a eficiência que nós temos do ostensivo no primeiro momento, da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, fazendo o cerco rápido, com a investigação da Polícia Judiciária, a Polícia Civil, através da especializada Adrasdeic, não tem como, se não pega na hora, pega depois. E nesse caso, a informação principal, PC, aí você que vai trazer pra gente, fica o trauma, mas pelo que eu entendi não teve nenhum ferimento mais grave contra esse funcionário público e a família dele, né, Paulo César? E tudo isso destacando, ao contrário do que eu falava agora da maior cidade do estado, Joinville, Rio do Oeste, que é uma cidade para lá de pacata, uma cidade muito convidativa ali na região do Alto Vale. A informação ao vivo é contigo, abençoado. Bom dia. Bom dia, Henrique Zanotto, bom dia a todos. O plano do grupo criminoso, Zanotto, era audacioso. Esvaziar o cofre do Banco do Brasil de Rio do Oeste, no Alto Vale do Itajaí. Para ter acesso ao dinheiro, os bandidos escolheram um alvo, o gerente da agência bancária. Os assaltantes, os ladrões, começaram a pôr o plano em prática no início da noite da última segunda-feira, quando armados invadiram a casa do funcionário do Banco do Brasil. O gerente da agência bancária, a esposa e o filho ficaram na mira do grupo criminoso e foram mantidos em cárcere privado
Zanotto, por mais de 10 horas. Um pesadelo que começou no início da noite de segunda-feira e avançou à madrugada de terça. E aí, no amanhecer de ontem, Zanotto, perto do amanhecer de ontem, os sequestradores retiraram os familiares da casa, eles utilizaram um automóvel das vítimas, que foi, inclusive, Zanotto, utilizado como um cativeiro móvel para manter os reféns, a esposa e o filho, como moeda de troca. E eles avisaram o gerente da agência bancária que disseram o seguinte, para ele ter a esposa e o filho de volta, o gerente teria que ajudar a retirar o dinheiro do cofre do banco. Segundo a Polícia Militar, os autores realizaram diversas tentativas de abertura do cofre, utilizando o gerente como refém. E, ao mesmo tempo, parte da família foi levada para uma área de mata na região da Serra Tomil, no município de Laurentino, que fica ao lado de Rio do Oeste. O gerente permaneceu sob vigilância dos criminosos, mas em um determinado momento, sem que os bandidos percebessem, o gerente conseguiu acionar o sistema de segurança, conseguiu apertar aquele botãozinho, Zanotto. E as tentativas de abrir o cofre não deram certo. Como o plano de roubar a agência bancária fracassou, os criminosos libertaram as vítimas, a esposa e o filho. E os bandidos que sonharam com um roubo milionário levaram apenas uma pequena quantia em dinheiro da carteira do gerente do banco, além de 2 aparelhos celulares da família. E quando os bandidos perceberam a presença das forças de segurança na região, a quadrilha roubou um veículo de uma das vítimas e os bandidos fugiram para Rio do Sul. Lá eles abandonaram um automóvel e em seguida atearam fogo em um outro veículo, um Fiat Mobi, e utilizaram um Onix Chevrolet para fugir em direção à Grande Florianópolis. Os 5 suspeitos foram abordados pela PM em um posto de combustíveis da cidade de Alfredo Wagner. 3 foram presos lá e 2 armas foram apreendidas. E outros 2 fugiram, mas foram presos na sequência desta operação. Uma mobilização das forças de segurança que contou com o BOP, com a elite da PM, com a Polícia Civil também. Os 5 estão presos. 3 mulheres que ajudaram na fuga dos bandidos chegaram a ser levadas para a delegacia, mas foram liberadas. Então, 5 presos, ninguém ferido e o assalto foi frustrado. As informações aqui do Vale do Itajaí. Zanotto. Muito obrigado, Paulo César, pelas suas informações. Vamos ampliar agora o trabalho da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. Deixo eu ao vivo agora com o comandante do Batalhão de Aviação Aérea da Polícia Militar, o Coronel Sommer, porque nós vimos a participação dos águias, é fundamental, né, o Coronel? Porque é a agilidade, é o trabalho rápido, a prestação de serviço chegando. E nesse caso, o comandante, muito bom dia, obrigado por atender nosso jornalismo. É a aeronave mais próxima para chegar a Rio do Oeste, sai da onde? É a região da Serra? Muito bom dia, Coronel Sommer. Muito bom dia, Henrique, e aos amigos do Jornal do Meio-Dia. Mais uma vez, obrigado pelo espaço cedido à Polícia Militar. Os águias da Polícia Militar eles são empenhados em ocorrências de alta gravidade, a exemplo do que aconteceu ontem. Imediatamente, ao tomar conhecimento da ocorrência, o Comando-Geral da Polícia Militar determinou imediatamente o emprego dessas aeronaves que operaram em conjunto com o Batalhão de Operações Especiais. Inicialmente, o assalto transcorreu na cidade de Rio do Oeste e esses indivíduos foram identificados e localizados na região de Alfredo Wagner. 3 deles foram presos imediatamente, como dito agora pelo nosso repórter, e posteriormente, numa vasta extensão de mata fechada, as aeronaves, para uma resposta qualificada, elas são fundamentais como ferramenta de apoio na localização desses criminosos, e foi exatamente isso que aconteceu. A exemplo do que também aconteceu em Joinville, no assassinato na barbearia, que também houve o empenho do Águia 01 lá em Joinville. Respondendo a sua pergunta, Henrique, o Águia 02, que é a aeronave de Florianópolis, ele demorou uma média de 14 minutos para chegar no local da ocorrência, então a redução desse tempo-resposta ela é fundamental para o sucesso da operação, que foi o que de fato aconteceu. E os águias da Polícia Militar eles estão disponíveis em 4 companhias especificamente. Obviamente, numa questão de logística,
Para essa ocorrência em específico, foi empregado o Águia da capital. Tá? E fundamental também dizer, né, que o Águia não só empregou seus esforços na ocorrência, mas também atuou em conjunto com o BOP, atuando no que nós chamamos de plano de defesa, onde há uma resposta mais qualificada e técnica para conseguir resolver de forma qualificada a ocorrência. Muito bem, agora que eu vi no detalhe da imagem, muito bem lembrado, né? É que o Águia 2, e se eu não me engano, o coronel, é a aeronave mais rápida que nós temos em Santa Catarina. No deslocamento, ela ficou um bom período baixada, agora voltou a ser utilizada. E, gente, é 12 minutos, isso que o senhor falou, né? 12 minutos da capital até lá, ou seja, é uma cobertura que nós temos do estado de Santa Catarina que torna totalmente inviável essa prática criminosa ainda de assalto a gerente de banco na tentativa de deslocar para a agência para cometer o crime. Podem tentar à vontade, mas do histórico que nós temos aqui em Santa Catarina não escapam, né, coronel? Exatamente. Como disse, a redução do tempo-resposta ela é fundamental para que você tenha um resultado positivo da ocorrência. Foi exatamente isso que aconteceu no dia de ontem, tanto em Joinville quanto na capital. A aeronave da capital, especificamente, ela é um modelo diferenciado. Nós desempenhamos, a Polícia Militar, a atividade aérea na modalidade multimissão. Então, a atividade policial é uma das desenvolvidas pelo Batalhão de Aviação, assim como transporte de órgãos, resgate de pessoas em locais de difícil acesso, atendemos ocorrências de aeromédicas em conjunto com o SAMU, enfim, é uma gama de atividade enorme desenvolvida pela Polícia Militar nessa modalidade. E ontem, especificamente, ela foi fundamental, foi uma ferramenta fundamental para responder de forma qualificada àquela ocorrência grave. Coronel Sommer, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e sempre o espaço aberto para a gente divulgar as ações, como o senhor falou, de multifunções e tarefas da Polícia Militar aqui do Estado. Obrigado, bom trabalho ao senhor e às guarnições. Perfeito, Henrique. Obrigado mais uma vez pelo espaço e tenha um excelente dia. Seguimos aqui com o nosso SCC Meio-Dia. Vamos direto com a informação ao vivo. O trânsito aqui em Florianópolis, quem passou agora há pouco pela região do Parque de Coqueiros, a via estava interditada, né? E agora, deixa eu abrir o sinal aqui para o Murilo. Ah, será que caiu bem agora? Quando entra esse live view, daqui a pouco, então me só confirma se o Murilo está pronto. Está pronto o Murilo? Vamos direto com o Mestriner, porque teve um bloqueio hoje pela manhã em uma das áreas mais movimentadas, que é o Parque de Coqueiros. Pelo que eu entendi, era uma obra que estava acontecendo e já foi liberado o trânsito por aí. Qual a situação de momento, meu caro Murilo Mestriner? Muito bom dia, a informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto. Bom dia para quem acompanha o SCC Meio-Dia. É isso mesmo, a via acabou de ser liberada. A gente estava tendo uma obra aqui de uma recuperação asfáltica por conta do rompimento de uma adutora da Casan. Então, a obra acabou de ser finalizada e o trânsito aqui voltou a funcionar normalmente. Antes, a pista do lado de lá, a pista sentido bairro centro, estava bloqueada para os motoristas para fazer aí essa recuperação asfáltica, acabou de ser bloqueada. O trânsito aqui ainda tem algumas interrupções. Essa via aqui que está ao meu lado, no sentido bairro, ela estava funcionando em mão dupla, né? Então, tanto para quem vai quanto para quem vem. E aí agora a Guarda Municipal está fazendo aí a normalização do trânsito para liberar para o motorista. Então, só para quem vir nessa região aqui, ficar um pouco mais atento, porque ainda tem alguma como que eu posso dizer, uma interrupção aqui no trânsito, então tem um pouquinho de trânsito mesmo, motorista vira aqui um pouquinho mais com calma. Volto com vocês aí no estúdio. Muito bem, na imagem ao vivo, então, para você que está passando pela região ali, vem do Abraão, vem de Coqueiros, né? Ou você que vem lá do Estreito, de Capoeiras, do outro lado também. Nesse momento, então, o trânsito um pouquinho mais lento, enquanto o pessoal está ali, bem sinalizado pela Guarda Municipal de Florianópolis, orientando essa obra necessária na via que passa em frente ao Parque de Coqueiros, que é o maior parque municipal que nós temos na capital do estado. Quem está na imagem lá com o Murilo? Quem que é o nosso cinegrafista? Oliveira, nosso grande Oliveira, e está mostrando agora o trânsito para quem vem da região ali do Estreito, né? Como está bastante lento, porque nesse horário geralmente é intenso, ainda mais com uma das faixas interditadas. Daqui a pouquinho no SCC Meio-Dia você vai ter as últimas informações, atualização de um caso de grande repercussão e não poderia ser diferente, gente. Avenida Beira-Mar, um ciclista passando uma área protegida, tem a proteção metálica, né? O guarda-reio, para ti que prefere falar inglês, o poste da energia elétrica que também foi derrubada e o motorista embriagado, mas não era pouco não, hein?
muito embriagado. Agora, o detalhe é o seguinte, tem outra história nisso, que a gente vai atualizar, desse motorista. Das mensagens que ele enviou para a família, que registrou como um caso desaparecido. O conteúdo dessas mensagens, qual era a preocupação da família desse motorista embriagado que se envolveu nesse acidente grave, por que foi registrado o desaparecimento dele, e a outra informação que nós estamos desde as primeiras horas do dia tentando, infelizmente não tivemos ainda a confirmação da Polícia Civil, e estamos também com o Tribunal de Justiça, porque qualquer caso de acidente que nós temos de embriaguez, assim como as outras situações da prisão no primeiro momento em flagrante, vai para a delegacia, mas existe a tal da audiência de custódia. E a pergunta que até agora nós não temos a resposta desse caso, esse sujeito está preso ainda, aguardando a audiência de custódia, ou já conseguiu o benefício da lei do pagamento da fiança e foi liberado? E o porquê que a família registrou o caso como desaparecimento? Daqui a pouco a gente traz as informações. E não foi o único atropelamento que nós tivemos, infelizmente, nas últimas horas aqui em Santa Catarina. Já na sequência, depois do esporte, a gente vem com esse caso completo da mulher que foi surpreendida. Pô, você está saindo de uma loja de conveniência. Vai imaginar um veículo passando em alta velocidade? E que veículo é esse? Daqui a pouco as informações completas. De volta com o SCC Meio-Dia, agora meio-dia e 24 minutos. E enquanto a contagem regressiva para os Jogos da Seleção Brasileira avança, muitos torcedores já estão de olho em um detalhe importante: como assistir os jogos com qualidade e sem atrasos. O resultado é que as vendas de antenas digitais dispararam às vésperas agora do Mundial. Veja na reportagem do Murilo Mestriner. Já imaginou escutar o gol pela comemoração do vizinho, antes mesmo do lance ser transmitido na sua TV? Para não correr esse risco, muitos consumidores estão em busca das antenas digitais. Nessa rede varejista, as vendas cresceram mais de 200% nas últimas semanas. Além de captar o sinal aberto de TV com mais estabilidade, os equipamentos garantem imagem em alta definição e som de melhor qualidade. A gente já sentiu o impacto, da Copa, 200% comparado ao mesmo período do mês passado, O pessoal já vem se preparando, e conforme está chegando próximo ali da Copa, a gente vê essa correria, para melhoria realmente, para não perder nada, As antenas digitais são vendidas em 2 modelos, interno e externo, indicados de acordo com a localização da residência e a intensidade do sinal disponível. Interna é para quando tem ali um sinal, que só oscila, que só vai e volta, uma coisa mais tranquila assim de resolver. Agora, quando é mais para o interior, que não tem sinal nenhum, não pega nada de televisão, realmente a gente dá ali a opção da externa, Ao contrário das transmissões pela internet, que dependem da velocidade da conexão e podem apresentar atrasos, a antena digital recebe o sinal diretamente das torres de transmissão. A expectativa do varejo é que a procura continue crescendo até o início do Mundial. Tem um cliente que vem comprar televisão, uma televisão maior, que tem uma televisão pequena, e já leva junto tanto o suporte quanto a antena. E tem os clientes que vêm buscar só a antena, porque realmente o sinal não está bom. Com esse sinal da antena digital ligado no SCC SBT, vocês vão ver a melhor Copa do Mundo. Bora de previsão do tempo? Roda a vinheta. Hoje é mais um dia com instabilidade e chuva na maior parte do nosso estado, principalmente da região oeste até o norte do estado. Antes a gente está começando a previsão hoje mostrando a geada, gente. Isso daqui foi registrado pelo Michel Lenhag. Ele enviou hoje cedo lá para a Xaina, que é de Lages, que fica ali na região serrana. A Xaina falou: Maria, olha que imagens lindas da geada, porque a gente teve essas baixas temperaturas hoje cedo, também tempo mais seco, porque aí sim a gente consegue ter a geada, com esse tempo mais aberto. Ainda pela manhã, inclusive as temperaturas foram negativas, viu? Ali na região do Vale do Caminhos da Neve, interior de São Joaquim, -1, -1,3, baixíssimas temperaturas na região serrana hoje pela manhã. E aí, com o passar das horas, essa instabilidade que eu estava falando para vocês, ela vai se intensificando, mas principalmente do oeste até o norte do nosso estado, naquelas áreas que fazem divisa com o Paraná, nessa linha aqui em cima. Então, vai desde o extremo oeste,
pega o Planalto Norte, norte do estado. Por aqui a gente tem mais instabilidade, mas também podemos ter essa chuva com o passar das horas, chegando aqui no Vale, região da Grande Florianópolis, região serrana também. Agora, quem não deve ter chuva hoje, é quem mora lá no sul do estado. Por aqui a gente deve ficar aí só no aumento de nuvens. Temperaturas bem mais baixas, né? A gente mostrou a geada aí para vocês hoje, temperaturas negativas na serra. E as máximas não devem passar, dos 18, 17, 18 graus em todo o nosso mapa. Então, com esse tempinho mais fechado, a gente também tem que se aquecer um pouquinho mais, porque o sol não vai dar as caras aqui no nosso estado. Seguimos, porque amanhã o tempo segue instável, com muitas nuvens e, de novo, com condição de chuva aqui em Santa Catarina. Começando pelo oeste e norte do estado, mais uma vez, e vai atingindo todas as regiões a partir da tarde. E aí, para essa quinta-feira, não se descarta o risco de temporais, especialmente no oeste. E seguimos com as temperaturas mais baixas também, Floripa tem 19 de máxima amanhã, Criciúma também, então a gente não chega nem nos 20 graus amanhã, Joinville tem 18 de máxima, Blumenau 17 e não tem amplitude térmica também. Então o dia amanhece gelado e continua, Amanhece com 15, chega a 17 em Blumenau, Chapecó amanhece com 14, chega a 16, não passa disso, e Lages na Serra também, mínima de 10 e máxima de 14 graus. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Agora a gente vai falar de uma mistura perigosa de álcool e irresponsabilidade ao volante que por pouco não terminou numa tragédia no final da tarde de ontem aqui na capital. Um motorista embriagado invadiu a ciclovia e atropelou violentamente um ciclista idoso. O que mais impressiona nesse caso é que horas antes a própria família do condutor, né, Zanotto, já tinha acionado a polícia pelo desaparecimento desse homem, não é mesmo, Zanotto? É isso que nós vamos agora ampliar essa informação com a participação ao vivo da Graziane Umbiali, que vai trazer para a gente mais detalhes. Agora, Grazi, nós estamos hoje, é bom lembrar, no dia 10 de junho, Dia Mundial, que foi criado, acho que lá em 1935, o AA, os Alcoólicos Anônimos. E esse sujeito, como nós vimos já no flagrante ali da Guarda Municipal, estava com muita bebida alcoólica no sangue. Agora, esse desaparecimento dele tem relação com isso, com a questão da embriaguez e depois do acidente, Grazi? A informação ao vivo é contigo. Olha, Zanotto, o que aconteceu então? Ontem, pelo que a família relatou, por volta das 11 horas da manhã, essa pessoa teria saído de casa e disse que iria até um hotel, depois de uma viagem, buscar uns pertences. E nessa conversa também ele teria relatado que aceitaria se internar por questões justamente relacionadas aí com problemas de alcoolismo. A família, então, manteve contato com ele até 1 hora da tarde, quando essa pessoa teria enviado mensagens para o pai, para a irmã, para a ex-esposa, num sentido aí de despedida. E depois disso, a família não conseguiu mais contato com ele, portanto, registrou um boletim de ocorrência junto ao SOS Desaparecidos da Polícia Militar. E até então, ele tinha sido cadastrado como uma pessoa desaparecida. Ao final da tarde, um acidente ocorreu aqui na ciclovia da Beira-Mar Norte. Nós vamos, inclusive, mostrar para vocês aqui, o que aconteceu. Um automóvel, ele arrancou um dos postes de iluminação, acessou a ciclovia aqui e aí ele encontrou, nesse acesso à ciclovia, um ciclista, um senhor, onde ele acabou ferindo gravemente esse senhor, que foi socorrido, teve fraturas expostas, foi levado até o hospital, atendido pelo Corpo de Bombeiros. Quando a Polícia Militar e a Guarda Municipal chegaram ao local, se depararam com um motorista embriagado que teria causado esse acidente. E aí, no meio dessa investigação, eles localizaram o boletim de ocorrência por desaparecimento da família. Ou seja, qual a ligação entre as duas histórias? O motorista embriagado que causou o atropelamento seria também esse homem desaparecido e que teria aí, inclusive, informado a polícia, informado a família, problemas com o alcoolismo e dito que aceitaria se internar. Nesse momento, esse homem, o motorista embriagado, foi preso, né? Então, ontem à tarde, preso em flagrante e agora vai responder pelo crime de atropelamento, inclusive por dirigir embriagado, Zanotto. Por isso, as duas histórias acabam tendo uma ligação.
Ô Grazi, olha só como são as coisas, né? Você dando as informações e a Maria teve uma reação imediata. Por quê, Maria? Conta pra gente. Vou contar pra vocês o que aconteceu comigo ontem. Eu saí da TV em torno de umas 3 horas, mais ou menos no horário desse acidente, né? Um pouquinho antes falava Um pouquinho antes disso, em torno de 3 horas. Eu tava indo pra casa, ali eu moro no Itacorubi, eu passava pela Ademar Gonzaga, um pouquinho pra frente o Tsepom ali. E passando, a gente geralmente vai ali mais devagar, mais lento, porque é uma pista que vai e 2 que vem, né? Ali naquela região, quem passa por ali sabe. E tem uma faixa de pedestre que naturalmente a gente já desacelera, porque tem muita gente, pessoas passando ali na hora. E eu vi uma família, de longe eu já vi uma família atravessando, correndo a rua. Sabe, era uma família, tinha um homem, um pai mais idoso, assim, eu lembro tinha criança, tinha mulheres junto, e o pai fazia assim, meu Deus, sabe? E aí, quando eu vi esse carro desgovernado, que era o carro do dito cujo, eu acredito, porque agora eu olhei para ele, porque eu estava na pista contrária. E ele veio, ele quase atropelou a família inteira na faixa de pedestres. Tanto é que chamou a atenção de todo mundo que passava por ali. Pessoas do outro lado da rua, todo mundo falou, gente, o que está acontecendo? Totalmente desgovernado, e ele quase levou a família inteira na faixa de pedestres. Eles tiveram que correr para chegar do outro lado da rua. E ele foi, e aí na sequência acontece isso aqui, Zanotto. E eu lembro dele. O cabelo te marcou bastante, o cabelo, né? E Barbie, é porque eu ainda olhei e falei, gente, um homem sozinho, novo, sabe? Me chamou a atenção. 29 anos. Olha que coisa, eu acredito que a gente pode até tentar buscar imagens depois, né? Ver se a gente consegue também, para comprovar isso que eu tô falando, porque isso daqui, uma pessoa como essa, é um risco para a sociedade, Zanotto. E o drama, que a gente tem que falar disso também, né, Maria Esther? Porque eu tenho uma questão muito pessoal minha, né? Para quem não sabe, eu deixei de consumir bebida alcoólica já desde 2023. Meu pai já falecido, diversas pessoas do meu convívio da infância e da minha juventude, e que infelizmente não souberam, assim como eu, conviver com álcool. E eu decidi parar. Só que o álcool é a pior droga que existe no mundo, porque ela está em toda a sociedade e ela é incluída como algo benéfico. Agora, quando você não tem um controle, quando você se passa, você pode se tornar um alcoólatra e estar envolvido em situações como essa, que a Maria acaba de relatar, que poderia ter tirado a vida de uma família inteira atravessando a faixa de pedestre, por pouco não tirou a vida de um ciclista, embora esse caso aqui, Maria, vejam como é difícil, ele mesmo reconheceu a necessidade e havia informado a família que ia procurar uma clínica para se internar. Mas nesse meio tempo de ia, não vou, se embriagou novamente e se envolveu nessa situação. Então a gente precisa falar mais sobre esse assunto, a gente precisa ampliar essa discussão e não colocar somente o álcool como uma droga lícita, que mas ela é perigosa justamente por isso, porque as crianças e adolescentes no convívio familiar já têm essas experiências, né? Ou vocês acham que o adolescente espera os 18 anos para beber uma bebida alcoólica? Não, né? E se torna situações como essa. Então, nesse caso aqui... e outra coisa. Nós não temos até agora a confirmação da Polícia Civil se esse sujeito já passou pela audiência de custódia ou se ele foi liberado com o pagamento de fiança. Porque a legislação brasileira diz isso, né? A legislação brasileira diz que pagamento de fiança, conforme estabelecida pela autoridade policial, o sujeito já pode ser liberado. E nesse caso, o que vai ser feito? Será que ele realmente passou já pela audiência de custódia? Não, a audiência era tarde, né? Será que ele já realmente teve a fiança paga e está livre? Ou vai depender da audiência de custódia? E depois, o que fazer com um caso como esse? Encaminha para uma detenção ou encaminha para um tratamento? Nós temos aqui o contato, é isso? Deixa ali embaixo. Boa, boa, boa. Nosso editor-chefe acaba de informar, está aqui, ó. O contato dos Alcoólicos Anônimos. Telefone aqui para quem está na região da Grande Florianópolis. Deixa eu chegar mais perto para ver aqui que o número é pequenininho também, né? É o 3224, ou eu preciso usar óculos? Não, mas dá para ver bem. É 3224-6713. 3224-6713, o telefone dos Alcoólicos Anônimos, que fazem um excelente trabalho de ajuda às pessoas que precisam realmente. Eu, graças a Deus, a minha família, as pessoas que eu amo, que estão ao meu lado, que eram quem mais sofriam nos momentos que eu estava embriagado, consegui deixar o álcool sem a necessidade desse apoio. Mas está aí para quem precisar. E recomendo. A minha qualidade de vida hoje nem se compara ao que eu era antes quando consumia bebida alcoólica. Até porque eu não sabia beber pouco, né? Me passava, não adianta. E é isso, né? Tem nos adolescentes, não tem que ficar falando, quantas caixas de cerveja você já bebeu? Quantas garrafas? E parece bacana, né? Parece legal, mas não é, gente. Vamos lá com mais informações agora do caso de destaque da região norte. O Luiz está com a gente? Mas esse já foi.
Ele vai falar agora do atropelamento, né? É atropelamento, vai falar pra gente. Ô Luiz, teve uma dúvida, eu acho que até errei essa informação. Eu falei no primeiro momento que era um posto de combustível e uma loja de conveniência, mas não, né? Porque depois agora o nosso editor-chefe me chamou lá para dar uma olhada na imagem e era um escritório, é um condomínio, mas mesmo assim aquela moto independente não poderia estar passando naquele espaço àquela velocidade. O que nós temos de certeza é que ali não é uma via pública, embora tenham carros estacionados, mas não é o local para passar naquela velocidade, né, Luiz? E aí você tem o detalhe da informação ao vivo, por gentileza. Pois é, meu querido Henrique, acho que a parte central da nossa informação, isso você falou muito bem, é sobre essa imprudência relacionada a esse ciclomotor em cima dessa calçada. Vou fazer um relato. Ontem mesmo estava caminhando com a minha esposa em um local aqui de Joinville e uma série de ciclomotores passando aí a cerca de 30, 40 km por hora em cima da calçada. A gente sabe, é o local, mas 30, 40 km por hora em cima de uma calçada, um local que é basicamente para pedestres, é algo que pode ser legal, mas é minimamente imprudente. E foi esse caso que acabou acontecendo. Henrique, é uma advogada. A gente tentou entrar em contato com o Corpo de Bombeiros de Jaraguá do Sul, ainda não tivemos essa posição, mas tudo leva a crer que esse prédio, essa saída desse prédio seria o escritório dela, porque fica no bairro centro de Joinville, de Jaraguá do Sul, na rua Barão do Rio Branco. Rua Barão do Rio Branco, no centro da cidade de Jaraguá do Sul. Então essa advogada sai do local e passa essa motocicleta, esse ciclomotor, e acaba atropelando a advogada. Segundo informações, ela teve apenas uma luxação no pé e se recupera bem. Pasmem, era um adolescente de 15 anos que pilotava esse ciclomotor. A gente sabe, está tudo legalizado. Recentemente teve a inserção de regras relacionadas a emplacamento, relacionado também ao uso de capacetes, mas a gente sabe, 30, 40 km por hora, existem alguns desses ciclomotores que chegam a 60 km por hora, é algo completamente imprudente e não é a primeira vez que isso acontece em Jaraguá do Sul. Há cerca de 6 meses, uma idosa foi atropelada por um ciclomotor também na cidade de Jaraguá do Sul. A gente precisa ter mais prudência nesses casos, né, Henrique? Eu volto contigo. Com certeza, Luiz. E outro desafio, né, porque esses veículos elétricos, ao contrário do veículo a combustão, não tem barulho, né? O que dificulta a percepção do pedestre, embora nesse caso não há nada que justifique, né? Ela saiu, ela até olha para o lado de fora, né? Mas não vai imaginar que vai vir alguém com uma bicicleta elétrica a uma velocidade dessa, e um adolescente ainda. Obrigado, Luiz, pelas suas informações. Agora, infelizmente, né, a imprudência está ainda presente em várias situações. Olha essa imagem que fala tudo. O sujeito com uma motocicleta, gente, passando em plena ponte Pedro Ivo Campos, ligação do continente com a ilha de Santa Catarina. Ele começa a realizar essas manobras de forma totalmente imprudente e nós fomos ouvir a Polícia Militar Rodoviária Estadual sobre a avaliação que eles fizeram, porque infelizmente, eu vou falar na sequência o que diz hoje a legislação brasileira. O porquê que mesmo diante de um flagrante como esse, mesmo com a imagem, não é possível aplicar uma multa. Mas antes, deixa o Major Maurício trazer os detalhes de como a Polícia Militar Rodoviária Estadual está trabalhando nesse caso após essa denúncia com esse vídeo postado nas redes sociais, publicados assim, dessa maneira. Vejam só. A Polícia Militar Rodoviária teve conhecimento, né, de algumas imagens que circulam aí por redes sociais de um motociclista equilibrando-se em apenas uma das rodas sobre a ponte Pedro Ivo Campos. Óbvio, né, ele está seguindo aí sentido continente e ilha, e isso aqui só demonstra que as pessoas assim, perderam completamente a noção de responsabilidade, perderam muito noção de civilidade até, e parece que não se preocupam com a própria vida e impõem às outras pessoas também um risco, porque uma manobra como essa, ela pode, além do dano físico para quem está conduzindo, ele pode impor também danos materiais. A gente vê esse veículo passando do lado de veículos pesados, a gente sabe a sensibilidade que é a ligação, né, a importância das ligações ilha-continente aqui na região da Grande Florianópolis, para o município de Florianópolis, para toda a mobilidade, na verdade, aqui da região. Então isso aqui demonstra que as pessoas perderam realmente a noção e em busca de uma publicação de repente em rede social para se autoafirmar,
enfim. Mas a Polícia Militar Rodoviária vai tomar uma providência, já estamos tomando a providência, facilmente aqui nós vamos identificar a placa desse veículo, né? Nós vamos fazer um boletim de ocorrência, vamos encaminhar aí para a Polícia Civil para que esse condutor ele seja chamado à responsabilidade, para que se explique, né? E também para que seja eventualmente aí responsabilizado pela conduta imprudente, conduta absurda. É difícil até de achar um adjetivo aqui sem ser mal educado. E vocês viram na fala agora do Major Maurício, como ficou muito claro, precisa encaminhar a Polícia Civil, o procedimento, agir conforme a legislação, porque até hoje os nossos parlamentares, os nossos deputados federais, os nossos senadores não tiveram a capacidade ou talvez a vontade, porque os interesses nem sempre são os de proteger o cidadão, de mudar essa legislação, porque mesmo com esse flagrante, mesmo com esse vídeo, que é postado por eles mesmos, porque você está vendo que tem a outra imprudência aqui, que quem está pilotando a moto está filmando, não é? Vocês viram? Quem está pilotando a motocicleta está filmando, o outro fazendo as manobras, ou é atrás um carona, mas o problema é o seguinte, gente, que mesmo com o flagrante, mesmo com o vídeo, não há como aplicar uma multa, porque a legislação impede isso, a multa só pode ser aplicada se houver um agente de trânsito no local, notificando ou, consequentemente, a abordagem no momento. É por isso que esses imprudentes realizam essas manobras para se exibir, para se achar o bonitão, o bonzãozão, e não tem uma punição no primeiro momento, mas aí a lei tem que mudar lá em cima. E para isso precisamos que os nossos parlamentares tenham essa sensibilidade de colocar esses recursos tecnológicos existentes hoje em prática para que o agente da segurança pública também possa fazer o mínimo, que é notificar as imprudências cometidas como nós estamos vendo. Deu para ele, já apareceu até demais. Vamos lá com mais informações. Olha, trabalho para os bombeiros durante a madrugada. Incêndio foi de Navegantes, né? Deixa eu ir lá com o Vinícius Rezende para trazer mais detalhes, então, dessa ocorrência, porque o incêndio atingiu um galpão que funcionava como um auto center. Ah, e é prejuízo, hein? Se pega os veículos, é um prejuízo tremendo. Foi isso que aconteceu, deu para salvar, hein, o Rezende? A informação ao vivo é contigo. É isso mesmo, Zanotto. Esse incêndio assustou moradores do bairro São Domingos, em Navegantes, por volta da 00:15. Foi nesse galpão onde armazenava alguns veículos, onde funcionava uma auto center. Alguns veículos que estavam dentro do galpão foram danificados aí por causa do calor das chamas, né? E também por causa do avanço do fogo ali naquele local. O que causou um espanto e assustou os moradores foi que o incêndio tomou uma proporção e estava avançando para as residências que ficam no entorno deste galpão. Mas a ação rápida do Corpo de Bombeiros conseguiu conter as chamas, impedindo que ela avançasse para as residências. O incêndio foi controlado depois de 1h30 de trabalho aí do Corpo de Bombeiros, né? E foram utilizados mais de 10 mil litros de água para conter essas chamas. Apesar dos danos que esse galpão teve, ninguém ficou ferido. Então, felizmente, ninguém ficou ferido nesse incêndio, mas a população ali do bairro São Domingos teve um susto na madrugada desta quarta-feira. Agora, as causas desse incêndio serão investigadas pelas autoridades. Então, final feliz, graças a Deus, essas chamas não avançaram para as casas e somente danos materiais. Zanotto. Muito bem, Vinícius Rezende, obrigado pelas suas informações. Ô, minha querida Maristério, eu não sei se você tem essa sensação, mas esse ano está passando rapidinho, e logo já estaremos falando das festas de outubro, né? Exatamente, Zanotto. Por isso, já estão abertas as inscrições para o concurso que vai eleger a rainha e as princesas da 42ª Oktoberfest de Blumenau. O PC está chegando aqui para falar qual é o prazo e quais são as regras também para as candidatas interessadas, porque a gente sabe que tem muitas meninas, mulheres, que gostam e querem fazer parte desse concurso, né, PC? Conta os detalhes para a gente. É verdade, Maria Esther, as inscrições para o concurso que vai eleger a rainha e as princesas da 42ª edição da Oktoberfest. As inscrições foram abertas agora pela manhã e as candidatas interessadas em representar a cidade devem ficar atentas ao prazo final. As inscrições, atenção, podem ser feitas até o dia 7 de julho. E existem duas maneiras. As candidatas interessadas podem vir
presencialmente, pessoalmente aqui na Vila Germânica, fazer inscrição aqui ou encaminhar a inscrição pelo e-mail que aparece aqui na tela do SCC Meio Dia, é o concurso realeza@blumenau.sc.gov.br. Atenção, prazo final até o dia 7 de julho. Como é que funciona o concurso, as regras? As candidatas devem ter no mínimo 21 anos de idade, no mínimo 1,60 m de altura, ter residência fixa em Blumenau há pelo menos 1 ano, ser brasileira ou naturalizada. As regras completas estão no site oficial da Oktoberfest. E como é que funciona o concurso, né? São avaliados, por exemplo, requisitos como beleza, simpatia, comunicação, desenvoltura e a realeza. A próxima realeza da Oktoberfest será definida no último dia da festa deste ano, dia 25 de outubro. A gente lembra, a 41ª edição da Oktoberfest será de 7 a 25 de outubro neste ano. Maria Zanotto. Obrigada, PC, pelas informações. Ô, PC, aproveitar que a gente está com você ao vivo aí na região do Vale, como é que está o tempo aí hoje? Porque a gente está falando dessa instabilidade, desse tempo que está, além de mais nublado, está mais gelado também, né? As temperaturas caíram. Como é que está aí no Vale? 18,6 é a temperatura aqui na área central neste momento. Céu mal-humorado, ranzinza. Tá cara feia mesmo, sabe? Cinzento o dia hoje. Tá daquele jeitinho. Sair agora, almoçar e tirar aquela sonequinha da tarde, viu? Tá pedindo, o tempo tá pedindo isso, Maria. Boa, PC, hoje está pedindo mesmo, né? Esse tempo mais fechado, até com uma chuvinha. Ali atrás a gente vê um pessoal com guarda-chuva também. Instabilidade, né? Como eu falei para vocês, hoje ninguém escapa. Obrigada, PC. Vamos seguir por aqui. Eu quero saber se você já viu um caminhão que funciona como um power bank gigante. A tecnologia desenvolvida em Santa Catarina promete ajudar a evitar apagões, manter serviços essenciais funcionando e ainda dar um destino mais sustentável para as baterias de carros elétricos. Os detalhes vocês vão conferir na reportagem da Érica. Olha só. Por fora parece um caminhão comum, mas dentro dele está uma tecnologia que pode ajudar a mudar a forma como o sistema elétrico reage a emergências e manutenções. O projeto da Celesc reaproveita baterias de veículos elétricos para criar uma espécie de power bank gigante. A Celesc está fazendo um projeto de inovação mundial, que é a aplicação de baterias de segunda vida na rede elétrica. Nós sabemos que ela consegue fornecer a mesma energia, com a mesma qualidade, o mesmo padrão Celesc, que o catarinense já conhece, só que ela vai precisar de um pouquinho mais de espaço. Então nós estamos aplicando essas baterias de segunda vida aqui para o nosso sistema móvel e nós vamos aplicar na rede elétrica. As baterias utilizadas no caminhão já rodaram por anos em um ônibus elétrico. Mesmo fora do veículo, elas ainda mantêm entre 70% e 80% da capacidade original. E é justamente essa segunda vida que agora passa a ser aproveitada no sistema elétrico. O incremento de veículos elétricos vai proporcionar uma solicitação de energia muito grande, né? Então, na realidade, e também ele vai proporcionar resíduos de baterias em larga escala. Então, mas as baterias saem dos veículos elétricos devido à autonomia com aproximadamente 80% de plena carga. Então, o objetivo do projeto é aproveitar esses 80% de energia que ainda é disponível em baterias numa segunda vida para transformar um passivo ambiental num ativo empresarial. Esse caminhão funciona como uma verdadeira fonte de energia móvel. Isso porque ele pode ser levado até regiões onde a rede elétrica precisa ser desligada para passar por uma manutenção e até mesmo para regiões que foram afetadas por temporais e acidentes. Em casos de emergência, o sistema também pode ser usado para garantir energia em hospitais, postos de saúde e outros serviços essenciais. Nós temos também aplicações para redes que estão desligadas por uma manutenção temporária ou mesmo por uma manutenção emergencial. Então, às vezes, um galho de uma árvore bate ali numa rede e aí um trecho de rede fica sem energia. Nós podemos levar o nosso caminhão para lá, conectar na rede elétrica, aquele pessoal do acidente, do local da ocorrência em diante tem energia. E, enquanto isso, nós temos tempo para os nossos eletricistas trabalharem na rede, restabelecer ela com segurança, com tudo desenergizado,
sem afetar o pessoal que está adiante. A previsão da Celesc é que o caminhão comece a operar nas ruas daqui a 3 ou 4 meses. É a tecnologia, né? E nós mostramos aqui ontem um caso de ataque de pitbull em Imbituba, na região sul do nosso estado. Uma jovem que foi atacada pelo animal enquanto caminhava pela rua. O problema é que esse não é o único registro, né, Maria? Segundo as informações, já foi o segundo ataque desse mesmo animal no intervalo de menos 2 dias. Pois é, e nós sabemos que não são casos isolados. Nós já noticiamos por aqui diversas ocorrências como essas. Mas o que é que diz a lei sobre essa raça? E o que fazer em uma situação como essa? É o que a gente vai ver agora na reportagem. Uma caminhada tranquila. O cachorro parecia estar querendo brincar, até que depois de uma palma, a atitude dele mudou. Mas esse cachorro já vinha nos acompanhando, cheirando, ele passava entre as nossas pernas, assim, brincando, e a gente achou normal. Um pouquinho mais à frente, ele pula na minha amiga e desce. E vem em mim. Aí ele me cheira na frente e eu boto a mão assim pra proteger. E ele vai por trás. E quando ele vai por trás, ele já não me solta mais. O cachorro da raça Pitbull agarra a jovem de 21 anos. Outras pessoas aparecem tentando ajudar, chutando o animal. Teve um momento que ele conseguiu me jogar pro chão. E aí começou a vir para a parte da frente, assim, da minha perna e a minha canela. A minha reação foi tampar o rosto e eu até lembro de falar pra minha amiga, eu não tenho mais força pra tentar tirar ele, então eu vou deixar ele me morder. Até que um homem enforca o cachorro que desmaia e solta a Yasmin. Eu tive ferimentos bem profundos, assim, tanto na perna quanto na mão, principalmente. Quando eu fui levada para o hospital, eles fizeram uma higienização, me deram um medicamento na veia, mas eu não fui a primeira vítima desse cachorro, né? Sábado, uma menina de 12 anos também foi vítima do mesmo, teve ferimentos bem graves também. A Prefeitura de Imbituba disse que o cão foi recolhido pela equipe do Centro de Bem-Estar Animal e que não possui um tutor identificado. Nós levamos o vídeo da ocorrência para um adestrador de cães analisar a situação. Nesse caso, quando ele vem caminhando pela calçada, ele encontra o outro rapaz e a menina, o rapaz bate palma. E nesse momento é possível ver que o cão entra em excitação. A partir desse momento, a menina se joga contra a parede e o cão acaba por atacar ela. E pelo entusiasmo do cão, pela postura da cauda dele, a gente pode analisar que se trata de o que a gente chama de agressividade em caça, ou seja, ele viu a menina como uma presa. E aí ele morde ela com muita intensidade. Aí as outras pessoas chegam para tentar ajudar, só que infelizmente isso acaba piorando. Por quê? Porque não dá para chutar o cachorro, não dá para bater o cachorro, porque isso só aumenta o desejo do cão por segurar ainda mais a presa que ele abateu. Qual que é o perfil desse tipo de cachorro? É possível ter, mas ele tem que ter alguns cuidados, é isso? Exatamente. Então, é importante que desde filhote o cão seja socializado, que isso é fundamental para qualquer cachorro, mas para esses cães ainda mais, e que ele passe por um adestramento tanto para o cão quanto para o tutor. Para entender o seu cão e saber como conduzir ele em sociedade. Porque ter um animal como esse exige muita responsabilidade. Murilo, e como que a gente faz para conter um pitbull no momento de ataque? Qual que é o jeito correto de fazer? Pode pegar a guia, passar por debaixo do cachorro e atravessar pela alça e aí fazer o que é um enforcador aqui para poder retirar o ar do cachorro. Se a pessoa não tiver uma guia, pode usar uma camiseta ou até um cinto mesmo, que ela possa tirar da calça na hora e fazer a mesma coisa, colocar por debaixo do pescoço do cão e fazer aqui o enforcamento do animal. Em Santa Catarina, há uma legislação específica há 18 anos que regulamenta a circulação e criação de cães dessa raça. O cão pode sair de casa, ele pode sair de casa, desde que com a focinheira. Aí não tem problema nenhum. Não vai conseguir agredir. Você imagina o seguinte, né? Põe um cão desse da raça Pitbull em frente de uma escola. Você sabe por que crianças são agredidas por cão da raça Pitbull? Você sabe por quê? Porque o cão é dessa altura assim. A criança dessa altura, né, ele mira em linha reta, então ele vê a criança como uma caça. Esse é o grande problema. Pela lei, pitbulls não devem circular próximos a escolas ou praças.
O texto também regulamenta a criação dos animais. A lei diz que é proibido a comercialização, a criação e o porte de cães da raça Pitbull em lugares como praças públicas, frente de escolas, em hospitais. Agora, é permitido em outros locais desde que o dono equipe o cão com um sistema de segurança. Um deles é o enforcamento, porque ele tem uma força pesada, né? E para segurar, ele tem que ter força humana, né? E aí o enforcamento ele segura o cão, segundo a focinheira, né? Que não prejudica nada, não tranca a respiração, nada, simplesmente inibe ele de morder. Além disso, apenas maiores de 18 anos podem passear com o cachorro, sendo que em caso de descumprimento, o tutor pode ser preso e multado, com valores que podem chegar a R$5 mil. Maria, nós esperamos até o último momento para trazer a reportagem completa, mas infelizmente até agora não há confirmação oficial da liberação ou não, novamente, da safra da tainha. Veja as informações apuradas pela reportagem. Nas praias de Santa Catarina, a rede continua recolhida. A expectativa é voltar ao mar, mas a retomada ainda depende de uma portaria do governo federal. Eu fiquei sabendo desse problema da tainha porque o Décio me ligou, apavorado, que não tinha chegado a tainha para o povo de Santa Catarina, de que tinha havido muita pesca no Rio Grande do Sul e em outra região de Santa Catarina, mas não tinha chegado numa outra parte de Santa Catarina. E ligou que os pescadores estavam chateados, estavam xingando, estavam brigando por causa da tainha. Então o que eu fiz foi chamar o ministro do Meio Ambiente, chamar o ministro da Pesca e resolver o problema de Santa Catarina. E eles resolveram, vocês vão voltar a pescar. A interrupção começou no último domingo, 7 de junho. O Ministério da Pesca suspendeu a captura da tainha por arrasto de praia em Santa Catarina. A medida já estava prevista nas regras da safra. Quando o volume chegasse a 90% da cota, a atividade seria interrompida para evitar que o limite fosse ultrapassado. A cota não é uma contagem de peixes, é o peso máximo que pode ser retirado do mar nesta modalidade. Em 2026, o arrasto de praia tinha direito a 1.332 toneladas. A trava foi acionada quando a captura chegou a quase 1.200 toneladas. A medida busca garantir mais equilíbrio na distribuição da atividade pesqueira e assegurar oportunidades para todas as comunidades que dependem da pesca da tainha como fonte de trabalho, renda e subsistência. A tainha se desloca ao longo da costa e chega primeiro às praias mais ao sul, depois avança em direção ao norte. Como a cota era compartilhada, o limite foi alcançado antes de muitas comunidades do litoral norte catarinense aproveitarem a melhor fase da safra. O bloqueio provocou reação entre pescadores e lideranças catarinenses. Para muitas famílias, a safra é a principal renda, além de ser uma tradição histórica. Na terça-feira, o governo federal anunciou um aumento da cota para os pescadores artesanais do litoral norte. Com o encerramento da safra e diante desse cenário positivo, o governo federal decidiu ampliar a cota de arrasto de praia para o litoral norte de Santa Catarina, que não conseguiram realizar a captura durante a temporada de pesca. Ainda faltam as regras práticas. A nova portaria deve informar o volume adicional, a faixa litorânea beneficiada e até quando a captura poderá continuar. Por enquanto, a pesca da tainha por arrasto de praia continua suspensa. E essa informação mais aguardada, a publicação no Diário Oficial, assim que ela acontecer, a gente vai trazer no portal SC10 ou logo mais não está na hora. Maria, uma última informação que acaba de chegar do assunto que a gente falou hoje sobre a embriaguez e aquele sujeito que bateu na beira-mar. A Polícia Civil acaba de informar que ele foi para o presídio porque foram 3 crimes. Embriaguez ao volante, fugiu do local do acidente e a lesão provocada. Então não há o pagamento da fiança, ele aguarda a audiência de custódia. Muito bem, a gente começa a tarde nossa agora. Vem com a gente.